Fala galera, beleza? Bom, é a segunda parte do nosso pórtico número 2, tá certo? Lembrando que existe já um vídeo, parte 1, desse pórtico isostático 2, tá certo? Onde é feito o cálculo das reações de apoio, o equilíbrio das barras, e aqui o nosso foco é trabalhar em cima dos diagramas de esforços internos, que é o normal, o cortante e o fletor. Mais uma vez aqui só para lembrar, se inscreva no canal e no final, se gostou, por favor, dê o like. Bom, a nossa estrutura é essa, tá? É um pórtico que ele tem aqui duas barras inclinadas, tem a rótula, carga distribuída, e no vídeo anterior, essas reações aqui horizontais e verticais já foram determinadas. Bom, o equilíbrio das barras também foi realizado. A gente usou aqui princípios aqui de trabalho virtual para equilibrar todas essas barras. E agora a gente tem que começar a decompor essas forças, tá certo? Que a gente tem uma barra inclinada aqui, que gera uma certa angulação, para a gente decompor essas forças, para que a gente possa determinar os esforços finais aqui em cada barra, para poder facilitar na hora dos diagramas. Bom, vamos lá. Essa barra C, a gente repara que no equilíbrio a gente criou aqui essas cargas virtuais, tá certo? Só que se a gente parar para pensar, nesse triângulo retângulo aqui, nós vamos ter o quê? Uma certa angulação aqui, que eu vou chamar de alfa. Então, em relação a esse ângulo alfa, que vai me servir aqui na hora da decomposição de forças, eu tenho meu cateto oposto, meu cateto adjacente, tenho as dimensões aqui de cada lado, tá certo? Vou usar a relação da tangente, então é o cateto oposto sobre o adjacente, fazendo essa continha aí, ó, o arco tangente de 2 sobre 4, chegamos no ângulo aqui de 26,57 graus, tá certo? Só que nós temos aqui do outro lado, em rosa aqui, destacado, nós temos um outro ângulo aqui que eu vou chamar de beta, tá certo? A mesma forma que a gente determinou aqui o alfa, a gente vai determinar para o beta, e chegaremos aqui, ó, no resultado do beta de 63,43. Se não quiser realizar toda essa questão aqui, essa continha da tangente, a gente pode determinar o que, gente? Aqui, ó, nós temos um ângulo de 90 graus, não é isso? Então, se eu pegar 90 menos alfa, é beta. Então, 90 graus menos 26,57, a gente chega no resultado aqui de 63,43 graus, beleza? Mas se quiser, pode também, na dúvida, fazer essa continha aqui da tangente, usando as relações aqui de cateto oposto e adjacente, que vai chegar no mesmo resultado. Bom, definidos aqui, ó, esses dois ângulos, a gente vai trabalhar aqui na barra C, na decomposição dessas duas forças, tá certo? Então, ó, repare que aqui eu peguei essa força de 4,8 e botei ela alinhada aqui, formando esse ângulo para facilitar no entendimento, tá certo? E aí você cria aqui um eixo imaginário x', y', enfim. O importante é você perceber essas duas componentes aqui, que eu vou chamar de y' e x', tá certo? E fazer a decomposição. A componente x', eu vou pegar a força 4,8 e vou multiplicar pelo cosseno desse ângulo. Por que o cosseno? Porque eu chamei aqui esse eixo aqui, que está em preto aqui, que eu usei o mesmo eixo da barra,
eu chamei de x'. Então, se ele está adjacente, essa componente ela está adjacente ao ângulo. Então, eu uso a relação do cosseno. Aí é questão de trigonometria, tem vários vídeos aí, até eu em alguns vídeos eu dou muitas dicas aí de trigonometria para que você possa com facilidade aí realizar decomposição de vetores. Então aqui eu chego no resultado de x', essa minha componente aqui, no valor de 4,293, desculpe, e a minha y cheguei no valor aqui de 2,147, tá? Um pelo cosseno e o outro pelo seno, tá certo? Então as minhas componentes aqui já estão no mesmo plano, no mesmo sentido aqui da barra. Então aqui eu posso chamar de y, aqui eu posso chamar de x, tá certo? Que elas estão em perfeita harmonia aqui com a minha barra. O mesmo procedimento eu vou fazer para essa força aqui de 1,2. Só que dessa vez eu vou usar o outro ângulo, tá vendo? O ângulo beta foi calculado anteriormente, eu vou usar aqui. Mesma relação, componente x', y', tá certo? E aí a gente decompõe essas forças, utilizando aqui o cosseno, o seno, e chegamos nesse resultado, tá certo? Então nós temos essa decomposição, que é referente a 1,2, e essa composição referente a 4,8. Então a gente tem que juntar essas duas aqui para a gente chegar no resultado final da nossa barra AC, tá certo? Então o que que a gente tem? A gente tem essa e essa. A gente tem que somar. Repare que aqui, ó, essa minha componente, ela está no mesmo sentido dessa. Então elas vão ser somadas, tá certo? Gerando um valor aí de 3,22. Agora, essa componente está para um sentido, ó, e essa componente está para o outro. Então, elas vão ser diminuídas, tá certo? Lógico que o maior valor vai prevalecer o sentido aqui vetorial. Então, fazendo 4,293 menos 0,537, eu tenho a minha resultante aqui de 3,75. Reparem que aqui nós usamos exatamente as mesmas forças, não é isso? Voltando aqui um pouquinho, ó. Se eu voltar aqui um pouquinho, vocês vão perceber que aqui, ó, o mesmo que foi utilizado aqui, ó, o mesmo que foi utilizado aqui, foi utilizado aqui, as forças são iguais. Então, lá no final, quando a gente chegar na parte da decomposição, os valores também, obviamente, vão se repetir aqui em cima, tá certo? Então, se eu tenho 375 nesse sentido, no sentido oposto eu tenho o mesmo valor. E aqui, da mesma forma, tá certo? Então, a nossa barra C já foi decomposta, ela já estava equilibrada, a gente decompôs essas forças e elas continuam equilibradas, tá certo? E o mesmo procedimento é feito lá naquela outra barra inclinada. Eu não vou repetir os cálculos aqui para não tomar tempo, mas o procedimento de cálculo é exatamente o mesmo, decomposição de vetor em relação ao ângulo, tá certo? Então repare que aqui também há o mesmo equilíbrio, o equilíbrio se manteve, só que a posição do vetor agora modificou, beleza? Então aqui, ó, do lado eu tenho um resumo. Essa barra aqui, que foi de C, passando pela rótula até E, eu não preciso decompor nada, porque elas já estão no sentido aqui que me interessa na barra, tá certo? Que estão perpendicular aqui, paralela à barra, é isso que me interessa. Então a decomposição na barra AC e na barra EB foi feita exatamente para a gente ter essa mesma relação aqui, tá certo? Então esse resuminho vai servir para a gente fazer os diagramas. Começando pelo diagrama de esforço normal, o que nós temos aqui?
temos a nossa estrutura, tá certo? E o esforço normal é o que, gente? São esforços que ocorrem nas barras em relação à compressão e tração, tá certo? Então a gente tem que analisar nesse momento o que está sendo comprimido e o que está sendo tracionado. A barra C, ó, repare que essa força de 3,22 e 3,22 aqui, nos dois sentidos, não me interessam. Não me interessam por quê? Porque elas estão atuando aqui como um esforço cortante, tá certo? Elas estão perpendicular aqui à minha barra, então não me interessa. O que me interessa para o esforço normal são esses valores aqui, ó, de 375. Repare que o vetor ele está entrando na barra aqui, é como se ele estivesse comprimindo, apertando a barra. Então esse esforço ele é de compressão. Compressão, a gente adota o sinal o quê? Negativo. Então repare que aqui, ó, eu peguei o resultado lá no F2 e aqui, ó, 375 ele arredondou, eu botei só uma casa, ele arredondou para 3,8, mas perfeitamente aqui, ó, sinal negativo, indicando uma compressão, tá certo? Então o nosso gráfico ficaria dessa forma aqui, uma compressão constante em toda a nossa barra AC. Da mesma forma aqui, ó, a nossa barra ela está sendo comprimida, ó. Repare que esses valores 4,8, 24, 19,2 são esforços cortantes, não interessa para esse diagrama de esforço normal. Então ela está sendo aqui, ó, o vetor ele está indicando aqui uma compressão nessa barra. E lembra que eu falei da rótula? A rótula transmite esforço horizontal e vertical. Então esse esforço horizontal é transmitido pela rótula e ele está comprimindo aqui, ó, sinal negativo 1,2 em toda a nossa barra, desde C até o ponto E, de forma constante, beleza? E da mesma forma aqui, ó, temos também compressão aqui, ó, não tivemos nenhum esforço de tração nessa estrutura. Então aqui no valor de 16,64, que ele com uma casa aqui fica 16,6, sinal negativo, então está representado aqui, lembrando que a depender da convenção que você adota, você tem o sentido, a área negativa de um lado, ou então na parte de dentro, enfim. Isso aí é muito relativo, varia muito aí, tem professores que adotam uma certa convenção, mas isso não importa. O que importa é você representar de forma correta, tá certo? Coloca o sinalzinho aqui para não restar dúvida e está representado aí o nosso diagrama de esforço normal. Qual o nosso próximo passo? Diagrama de esforço cortante, tá certo? Então agora, ó, inverteu a relação. Essas forças que estão agindo aqui sob compressão não vão me importar mais nessa análise. Eu vou analisar essas que estão perpendicular aqui, ó, que são os meus esforços cortantes, tá certo? A nossa estrutura vai ficar dessa forma aqui, ó. Repare que aqui, ó, na barra AC, eu tenho 3,22, que vai para uma região aqui, o gráfico aqui, o F2, ele utiliza uma convenção aí para pórtico um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver para vigas. Então ele considerou essa área como negativa, então enfim, a minha área negativa seria aqui, tá certo? Pela convenção que eu adoto. Então esse esforço ele vem negativo, se mantém e aqui ele zera. Então aqui, ó, fica menos 3,22, tá certo? Nessa barra nós temos o que? Aqui a convenção já é igual a que eu utilizo. Aqui em cima positivo e aqui embaixo negativo, tá certo? Convenção do F2 aqui adotada. Então 4,8 para cima, aqui, ó, ela vem constante. Chega na rótula, ela zera, mas depois ela retorna para o mesmo ponto que ela estava, tá certo? 4,8.
E aqui eu tenho o quê? 24. Só que esse 24, lembrando que ele é uma carga distribuída. Então, se ele é uma carga distribuída, ele tem que descer aqui de forma linear, porque a carga é retangular, não é isso? Então, ela vai descer aqui ao todo 24. Então, ao longo desse trajeto todo aqui desse vão, ele vai descer 24. Então, se a gente pegar 4,8 menos 24, chegaremos no resultado aqui de menos 19,2, que é a força que vai suspender aqui o nosso gráfico. Ó. A gente tem uma força 19,2 subindo aqui, que chega aqui e zera, tá certo? Então, assim fica o nosso gráfico, a região positiva, região negativa. E aqui o F2, da mesma forma, ele inverte aqui um pouquinho, tá certo? Ele pega essa região como negativa e essa região aqui como positiva, tá certo? Então, eu adoto um pouquinho diferente dele. Para mim, aqui a minha seção positiva e aqui minha seção negativa, tá certo? Então, só questão de convenção aí, prestar bastante atenção para não errar. Então, o meu 9,6 aqui, ele vai gerar um cortante positivo, ele vem aqui e zera, tá vendo? Então, aqui ó, foi representado, só que no sentido oposto, no caso deveria estar aqui desse lado da barra, mas enfim, é convenção, usei o F2, então ele usou aqui 9,66, que é o esforço cortante que temos aqui, tá certo? Incidência de momento máximo, o que é isso? Quando o nosso cortante, ele passa, ele corta a barra da nossa estrutura, nós temos um momento máximo. E o que nós temos que fazer aqui? Na hora do diagrama de momento fletor, isso vai ser importante, porque a gente tem que calcular esse momento máximo, tá certo? E para isso a gente precisa dessa distância, que eu vou chamar de x. Como é que a gente faz para achar essa distância aqui no gráfico, tá certo? A gente usa uma relaçãozinha que é simples e efetiva. Qual é a carga distribuída que nós temos aqui nesse vão, que foi responsável por essa queda aqui, por esse decrescimento aqui da nossa carga que estava, o cortante estava em 4,8 e foi descendo aqui de forma linear até menos 19,20. Foi a nossa carga distribuída de quanto? 4 kN por metro. Então, se a gente fizer uma relação aqui de 4 kN a cada 1 metro, quanto que 4,8 chega em x, tá certo? Então, eu pego essa relaçãozinha e eu faço aqui, ó, multiplico 4x, 1 vezes 4,8 e chego aqui e determino que esse x aqui, ele vale 1,2 metro. Isso aqui vai nos auxiliar na hora de calcular o momento máximo, beleza? Bom, diagrama de momento fletor, a gente tem que calcular o momento em cada ponto desse aqui, ponto A, B, C, D, E. Só que a gente, em todo vídeo que tem momento fletor, eu bato nessa mesma tecla e boto essa atenção aqui para a gente não se esquecer que o método de cálculo que eu utilizo, tá? Nas minhas resoluções, eu adoto que somente nos cálculos de momento fletor para o diagrama, não para determinação das reações, tá? Isso aqui para as reações não vale, é só para o diagrama. Caso a escolha seja pela esquerda, a regra de sinais deverá ser invertida, tá certo? É só uma regrinha que eu adoto e entendendo essa regrinha aí não tem erro. Momento pela direita, a nossa convenção que é adotada sempre. Momento pela esquerda, só no diagrama de momento fletor. A gente inverte essa relação aqui de positivo e negativo. Beleza? Então vamos lá. Calcular os momentos em cada ponto. Então eu sei que em A e B eu tenho momento zero. Por quê? Se eu tivesse um engaste aqui, um apoio,
do terceiro gênero, eu teria incidência de momento. Então, meu momento não seria zero, tá certo? Só que, como eu não tenho, eu só tenho um apoio aqui, apoios do segundo gênero, a minha estrutura aqui em A vai ser o quê? Vai ser ela toda, vai ser o somatório. Então, o somatório de momento aqui é zero, tanto em A quanto em B. Então, nos resta quem? C, D, E, e por aqui assim está aquele momento máximo, não é isso? Então, vamos lá. Momento em C, eu vou escolher pela esquerda, por quê? Porque eu tenho menos conta para fazer, né? Repare que aqui seria para a direita, tá certo? E aqui é para a esquerda. Então eu vou considerar essa região aqui para fazer esse somatório de momento em C, pela esquerda, que são essas duas reações, tá certo? Então aqui, ó, questão de sinal, só ver, ó, pela esquerda, então a nossa regra de sinal vai ser essa aqui, tá bom? Eu pego aqui a força de 1,2 vezes 4 metros e a força de 4,8 vezes 2 metros, que é a distância daqui até o ponto C, certo? Cheguei no valor aqui de menos 14,4. Momento em D, lembra que eu falei? Rótula. Quanto que é o momento na rótula? Zero. Então está resolvido. Momento em E, da mesma forma que eu fiz em C pela esquerda, eu vou fazer em E pela direita. A minha esquerda seria o restante da estrutura que está para cá. Então, da mesma forma, eu tenho aquela força de 1,2, 19,2, tá certo? Lembrando aqui as distâncias vão ser as mesmas, porque é simétrico, né? Tanto um lado quanto o outro. Os sinais, prestar atenção que agora vamos usar essa regrinha aqui da direita, beleza? E temos aqui o valor de menos 43,2. Momento máximo. Nosso momento máximo, ó, tá aqui. A gente já sabe o x, que é a distância, porque momento a gente precisa de força vezes distância. Então, a gente consegue determinar aqui a nossa distância para poder analisar. Vamos lá. Vamos entender cada partezinha dessa aqui que foi do momento máximo. Beleza? Esse 4 aqui é da minha carga distribuída, que é o que? 4 kN por metro. Só que para esse momento máximo, eu só tenho essa parte aqui que incide carga distribuída, certo? Então, não é 4 kN por metro, então é vezes quantos metros? 1,2. Vezes, a resultante não vai estar aqui na metade, então é 1,2 dividido por 2, que dá quanto? 0,6. Então, peguei a força é isso aqui, 4 vezes 1,2. E a distância é essa aqui, tá certo? Vamos lá. O que nós temos mais aqui pela direita? Temos aqui, ó, 1,2 vezes 4, que é a distância, e temos 4,8 vezes 2,2, que é a distância. Por que 2,2? Vamos lá. Daqui até aqui eu vou ter 1 metro, tá certo? E daqui até o ponto que nós estamos analisando, mais 1,2. Então, 1 mais 1,2, 2,2. Chegamos no final aqui com um momento positivo de 2,88. Então, já que os momentos já foram calculados em cada ponto, o que nós temos que fazer aqui agora? Somente pegar o nosso resuminho aqui e lançar na estrutura, tá certo? Então aqui, ó, em cada ponto, ó, em C, repare que aqui é a mesma coisa que aqui. Então, se eu tive um valor aqui, ele se repete. Ó, da mesma forma em E, ó, menos 43,2, menos 43,2, tá certo? O nosso momento máximo representado aqui, ó, de mais 2,88, tá certo? E tá feito o nosso diagrama. Eu só queria chamar a atenção para uma relação bastante interessante. Tem até um vídeo que eu gravei falando sobre integral, para determinar essas
esses diagramas aí por meio de integral, tá certo? Então a gente repara que do cortante, esse aqui é o meu resuminho, é o resultado que a gente teve lá no diagrama de esforço cortante, tá certo? Esse aqui é o nosso diagrama de momento fletor. Repare que aqui, daqui para cá, eu subo mais 1 grau. O que isso significa? Isso significa que se aqui nessa barra eu tive uma reação aqui, um resultado constante, aqui eu vou ter uma reta. Tá vendo que aqui é uma reta, saiu de uma constante, subiu 1 grau, virou uma equação do primeiro grau, uma reta. Aqui em 4,8, ó, eu tenho também uma constante, então aqui ela vira uma reta, tá certo? Aqui eu já tenho o que? Aqui eu tenho uma reta. A reta ela é representada por uma equação do primeiro grau. Se eu subir mais 1 grau, eu vou ter uma equação do segundo grau. Então ela já vira aqui, ó, uma parábola. Tá vendo? Então aqui, como é que eu faço aqui? Eu desenho uma reta para cá e uma reta para cá? Não. Veja o seu diagrama de esforço cortante. E se aqui já foi uma reta, que é representada por uma equação do primeiro grau, mais 1 grau, ela vira uma equação de segundo grau. Então ela sobe aqui, ó, em forma de parábola, tá certo? E aqui, ó, nessa região aqui dessa barra, ela tá constante. Então, constante, se eu subir 1 grau, vira uma equação do primeiro grau e é representado por uma reta, tá certo? Então, são dicas aí que facilitam na hora da construção do diagrama, que você pode determinar aí se vai ser parábola, se vai ser reta, tá certo? Bom, é isso. Se inscreva no canal. Se gostou, deixa um like. Se quiser deixar algum comentário aí também, tá certo? Em breve postarei mais vídeos aí pra galera atendendo a pedidos. Beleza? Muito obrigado e até o próximo.